Saudações, aqui é o professor Mauro Miguel. Hoje nós falaremos sobre dinâmica. Veremos o conceito, as leis de Newton, veremos os tipos de forças e mais para o final da nossa aula nós veremos muitos casos de resolução de exercícios. Então, gostou da ideia? Assim, fica comigo até o final. Então, começando a definir o que é dinâmica. Dinâmica é o movimento dos corpos, mas se importando com as suas causas. Tá bom? A diferença entre dinâmica e cinemática é essa. É que na cinemática o porquê ou a causa do movimento não importa, mas na dinâmica importa. Nós diremos aqui que um corpo se move com uma certa velocidade porque nele é aplicada uma certa força F. Ok? E não se fala de dinâmica sem falar das leis de Newton. Então, vamos iniciar falando da primeira lei, que é a lei da inércia. Estabelece o seguinte, que todo o corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, a menos que nele se aplique uma certa força F, tá bom? Ou seja, a menos que ele sofra uma força externa, ok? Essa mosca aqui, não sei porque está aqui. Então, seguindo, para mim, essa lei estabelece o porquê dos ricos continuarem ricos e dos pobres continuarem pobres. Vamos lá supor, um jovem nasce numa família pobre, estuda numa escola pobre, os seus colegas são pobres, não joga aviador. Tem como ficar com essa pessoa? Brincadeira. Mas essa lei estabelece o seguinte, que se um corpo está em repouso e não há nenhuma força externa sobre ele, então esse corpo não vai entrar em ação. É necessário um estímulo externo para que ele possa mudar o seu estado, ok? E depois temos a segunda lei de Newton, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, que estabelece o seguinte, que a força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração. Então, para essa parte aqui, vamos aprofundar melhor isso vendo a determinação da força resultante. Então, veja só, nesse primeiro caso, temos aqui uma certa força que puxa esse corpo para a direita. Então, vamos considerar que a massa vale 2 kg. Nessas condições, é para achar a aceleração. Então, vamos dizer o seguinte, que a força resultante será m vezes a. Daqui só temos apenas uma única força, que é a força F1. Então, que será 4, 2 vezes A. Daqui está claro que A será simplesmente 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Vamos avançar. Agora, aqui o caso diferente, nós temos agora duas forças. Mas ao reparar aqui, percebemos que essas duas forças têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Eu espero que você aí já esteja lembrando da diferença entre direção e sentido. Então, se aqui o sentido é o mesmo, então essas forças elas vão se reforçar. Isso é, nós vamos somar essas forças assim. F1 mais aqui F2. Daqui será 4 mais 3, que será 7 newtons, tá bom? E fazendo aqui um paralelo, diremos que Fr será m vezes A. 7 para aqui, 2 da massa e A. Então, A será 7 por 2, que será 3,5 metros por segundo ao quadrado. Seguindo aqui, agora temos duas forças com a mesma direção, mas sentidos contrários. Você sabe que aqui, para achar FR, é só fazer aqui a diferença, porque aqui, se os sentidos são contrários, então essas forças aqui vão se cancelar, diferente do primeiro caso, ou do caso anterior. Então, aqui será 4 menos 3, que será apenas 1 newton. Ok? Então, fazendo um paralelo, Fr aqui será m vezes A. E A aqui será Fr sobre m, que será, nesse caso, 1 sobre 2, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, para esse caso, nós temos duas forças perpendiculares. Perpendicular quer dizer que essas forças elas formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Perpendicular, 90 graus. Nessas condições, nós vamos usar aqui o teorema de Pitágoras, que estabelece o seguinte, que Fr será a raiz de F1 ao quadrado mais aqui F2 ao quadrado. Nessas condições, teremos aqui 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Daqui será a raiz de 16 mais 9
Isso que será raiz de 25 e, por fim, 5 Newton. Agora, F era o que é? É M vezes A, que será 5 igual a 2 vezes A. Então, A será 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tão simples quanto isso. E nós veremos agora casos que envolvem dinâmica e cinemática. Então, tudo que nós vimos nas semanas passadas, você não pode esquecer, porque isso ainda é importante para nós aqui. Veja só, diz o seguinte: um ponto material de massa igual a 2 kg parte do repouso, sob a ação de uma força constante de intensidade de 6 N, que é tolerada em 10 segundos, após os quais deixa de existir. Determina a linha A aceleração. Então, nós temos aqui a massa, temos força, que é a aceleração. Então, força é igual a M vezes A. Daqui, A será simplesmente F sobre a massa, isso que será 6 por 2, então 3 metros por segundo ao quadrado. E para a linha B, que pede a velocidade, vamos ver aqui a função horária da velocidade, que estabelece o seguinte, que V será V inicial mais A vezes o T. E contando que esse ponto material parte do repouso, então V0 será 0. Vamos multiplicar esse 3 com o 10 do tempo, que será 30 metros por segundo. Tá bom? Outro caso, uma partícula de massa 0,5 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Num percurso de 4 metros, sua velocidade varia de 3 para 5 metros por segundo. Qual é o molde da força resultante que age sobre a partícula? Sempre nas minhas aulas presenciais ou aulas online, eu digo o seguinte, que na física nós começamos do fim para o início. Querem força? Então nós diremos que a força é igual a massa vezes aceleração. Repare que nós temos a massa, mas não temos a aceleração. Agora, ao reparar aqui no enunciado, nós temos aqui uma distância e duas velocidades. Como achar a aceleração com uma distância e duas velocidades? Ao reparar aqui, nós percebemos que não nos foi dado o tempo. Você sabe, num caso em que querem aceleração, tens velocidade, tens distância, mas não tens tempo, é para usar o toricel. Então, será V ao quadrado, será V inicial ao quadrado, mais 2 vezes AD. Pode ser AD ou AS, tanto faz. Então, 5 ao quadrado, que é V final, 3 ao quadrado, que é o V inicial, mais 2 vezes A vezes aqui o 4. Isso que será 25, será igual a 16 mais 8A. 16 não pode, tem que ser 9. Agora, esse 9, quando vai para lá, é que será 16. Então, daqui A será 16 por 8, que será 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa vale 0,5, A vale 2. 0,5 é 1 sobre 2 vezes 2, 2 e 2 sai, então 1 Newton será a solução final do nosso exercício. Então, nós terminamos a segunda lei de Newton, vamos transitar agora para os tipos de força. Então, vamos começar aqui com a força-peso. Então, nós temos aqui um corpo suspenso e aqui nós temos a situação de gravidade. Se esse corpo aqui está suspenso, então estará sujeito aqui a um peso. E peso o que é? Peso é uma força de atração que a Terra exerce sobre um corpo. Eu gosto de dizer o seguinte, que se alguém te chama de peso, então sinta-se mal, porque um peso sempre atrai ou puxa outros corpos para baixo, tá bom? Então, se você é um peso, mude de estado e não vira mais um peso. Se é para ser uma força, que seja uma força de reação que leva os corpos para cima, tá bom? Então, aqui nós temos esse corpo suspenso, que por consequência será sujeito aqui a um peso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a força é igual a M vezes A. E agora, como está suspenso esse corpo, então, a força que age sobre ele será o peso. Então, será peso é igual a massa vezes aqui a gravidade. E assim, nós temos aqui a expressão do peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Seguindo, e temos aqui a força normal. Aqui muita gente comete um erro. Pensa que a força-peso sempre atua para cima. Isso não é verdade. Isso depende de cada situação. Uma força normal é uma força perpendicular à superfície de apoio. Então, vamos lá ver esses três casos.
Aqui, a superfície de apoio é uma superfície horizontal. O corpo está sobre essa superfície. Então, aqui sim aponta para cima, de modo a formar 90 graus com a superfície de apoio. Mas num caso em que a superfície, por exemplo, é uma parede e o corpo está junto à parede, então, para esse caso em particular, a força normal atua para a esquerda, de modo a formar aqui 90 graus, de modo aqui a ser perpendicular. E para um caso de plano inclinado, como pode ver aqui, a normal também fica inclinada, de modo a ter aqui, ou a formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, tira da sua mente. Nem sempre a força normal aponta para cima. Agora, se a superfície é horizontal, aí sim, aponta para cima de modo a fazer 90 graus com a horizontal, tá bom? Mas como definição, a força normal é uma força perpendicular à superfície de apoio. É sempre bom memorizar essas teorias, afinal de contas, nunca se sabe, né? E agora nós vamos voltar aqui para a terceira lei de Newton, né? Que é o princípio de ação e reação. E esse princípio aqui, ela rege tudo, tá bom? Esse princípio, ela rege tudo. Você quer ser mais inteligente, então estuda mais. Tão simples quanto isso. Rege tudo. Tudo depende do que você aplicar. Agora, vendo aqui esse caso particular, temos aqui esse menino num barco a motor e temos aqui essa hélice que gira. O que acontece aqui é que a hélice empurra a água, vou dizer, para trás, e a água empurra o barco para frente. Então, aqui nós estamos perante a uma ação e uma reação, tá bom? Então, vamos lá ver esse caso particular. Diz o seguinte, que dois corpos A e B de massas iguais a MA 2 kg e MB 4 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Então, aqui não há atrito. O fio que liga A e B é ideal, isso é de massa desprezível e inextensível. A força horizontal F tem intensidade igual a 12 newtons, constante. Tendo na linha A a aceleração, ok? Que é a aceleração. Então, temos aqui esse sistema formado por esses dois blocos, os blocos A e B. E temos aqui essa força que atua para a direita. Então, aqui nós podemos definir um sentido de movimento. Então, nesse sentido de movimento, ele vai coincidir aqui com a força F, ok? Então, o corpo B já ser puxado. Ao ser puxado, ele vai puxar aqui a força A. No fio, temos aqui uma força tensora. Agora, o corpo A, ao ser puxado pelo corpo B, também vai puxar o corpo A. E aqui estamos esperando ação e reação, como podes ver. E fora isso, a força tensora sempre atua de um corpo para fora, Então, a primeira coisa aqui é escrever as equações por corpo. Para o corpo A, né, criando aqui uma linha, no corpo A só tem uma força a atuar aqui. Então, será T será igual a M A vezes A. Portanto, vamos escrever aqui as equações do corpo A. E para o corpo B, percebe que nós temos aqui duas forças, a força F e a força tensora. Então, qual força escrevemos primeiro? Será a força que tem o mesmo sentido aqui com o sentido do movimento, que será a força F. Então, será aqui força F. E a tensora, como se opõe ao sentido, então será menos T igual a M. MB vezes A. O passo a seguir é somar essas equações. Ao somar, uma coisa tem que se repetir sempre, é que a tensora e a outra tensora devem simplificar. Então, ficamos com F será igual a MA mais MB, tudo isso vezes A. Então, A aqui será F sobre MA mais MB. Ok, então, força 12, massa A 2 mais 4, 12, 6, 2 metros por segundo ao quadrado. E a linha B pede a intensidade da força de tração no fio. Então, para a linha B, temos que escolher uma equação e calcular o T. Uma dica que eu sempre dou é escolher a equação onde o T é positivo. Então, será a primeira equação. Então, T
será MA vezes A. Daqui, 2 de MA, 2 de aceleração, 4N, 4 newtons só. Outra questão, os corpos A e B de massa da figura têm massas respectivamente MA 6 kg e MB 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é inextensível e de peso desprezível. Não há atrito entre o fio, blá 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 blá. Linha A determina a aceleração do conjunto e a tração do fio. Perfeito. Então, a primeira coisa aqui é definir o sentido do movimento. Se esse corpo A está apoiado e o B está suspenso, então o suspenso vai puxar o corpo apoiado. Esse será o sentido do movimento. Agora, temos aqui um corpo e um fio, então tensora para fora. Um corpo, um fio, tensora para fora. Esse aqui está suspenso, então está sujeito a um peso. Agora, aqui tem que prestar atenção. Você não pode colocar aqui peso, porque nós temos dois corpos. Se você colocar peso, tem que depois colocar aqui o índice, que é o peso do corpo B. Tá bom? Então, vamos lá escrever as equações por corpo. Para o corpo A, só temos aqui essa tensora aqui. Então, será tensora, vai ser igual a MA vezes A. E para o corpo B, temos aqui duas forças. Então, repare que esse movimento coincide com o peso B. Então, será peso B menos T é igual a MB vezes A. E ao somar isso, como eu disse da outra vez, o T vai simplificar. Nós ficaremos com PB vai ser igual a MA mais MB. Tudo isso vezes A. Então, A aqui será PB sobre aqui a soma das massas. E aquilo que eu falei naquele momento, como temos aqui o índice B, e nós sabemos que aqui será MB vezes a gravidade. Por isso, se você errar essa parte, vai comprometer todas as outras soluções. Então, aqui a soma das massas. Então, massa B vale 2, gravidade vale 10, massa A vale 6, essa vale 2. Então, aqui será 20 sobre 8, né? 20 que é 4 vezes 5, 8 que é 4 vezes 2. Sai. Então, 2,5 metros por segundo ao quadrado. E para encontrar a tração no fio, é só usar a equação onde T é positivo. Já falei isso há bocado. Então, será T é igual a MA vezes A. Aqui, 6 é isso. 6 vezes 2,5, né? 2,5, 6. Aqui, 0, vai 3, 12 com aquele, 15, uma casa. Então, será 15 newtons só. Então, mais um caso aqui. No arranjo experimental da figura ao lado, os corpos A e B têm respectivamente massas iguais a 6 e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis. Não há atrito entre os fios e a polia. Adote blá 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 blá. A linha A pede aceleração. Aceleração e B pedem as trações nos fios. Então, eu vou achar aqui a tração entre o primeiro fio e no segundo fio. Você vai encontrar isso no PDF que eu vou mandar a seguir, ok? Então, para a linha A, a primeira coisa é representar as forças, né? Mas antes disso, a primeira coisa de verdade é definir aqui o sentido do movimento. Repara só, temos aqui dois corpos. Nesse caso aqui, os dois estão suspensos. E não estão suspensos, o corpo vai definir o sentido do movimento, será o corpo de maior massa, que será nesse caso o corpo A, que vale 6. Então, este aqui será o sentido do movimento. Então, agora sim, passo a seguir, que é representar aqui as forças. Aqui teremos o peso A, aqui o peso B, tensora para fora, tensora de novo para fora. Perfeito. Então, para escrever as equações por corpo, para o corpo A e para o corpo B. Para o corpo A, o sentido aqui coincide com o peso A. Então, será aqui peso A menos tensora é igual a MA vezes A. E para o corpo B, como está a subir, o sentido também para cima, então será T menos peso B
vai ser aqui MB vezes A. Agora, somando isso, será peso A menos peso B, será MA mais MB, tudo isso vezes A. E para terminar, A será peso A menos peso B, sobra aqui embaixo a soma das massas. Então, a seguir, o que nós vamos fazer é, aqui a parte, achar os pesos A e aqui os pesos B. Peso A será MA vezes a gravidade. Como essa massa vale 6, então será 60 newtons. E para outro peso, então será 20 newtons. Então, aqui para terminar, será 60 menos 20 sobre a massa que vale 6, mais a outra massa que vale 2. Então, será 40 sobre 8, que será 5 metros por segundo ao quadrado. E para a atração, vamos usar a equação aqui T positivo, que será a equação de baixo, que será T menos PB, será MB vezes A. E daqui, T será peso B, como foi para outro membro, ficou positivo, mais MB vezes A. E como nós fizemos esse cálculo à parte, nós podemos reutilizar, que será 20 mais MB, que vale 2 vezes 5. Isso que será 20 mais 10. Então, tensora será aqui 30 newtons. Ok? Então, mais uma resolução, mais um exercício. Esse que será o último. Que diz o seguinte. Uma força F igual a 30 newtons atua sobre um corpo de massa de 3 kg que desliza por isso, essa parte não está boa, né? Mas que desliza numa superfície sem atrito, como mostra a figura. A aceleração do corpo é. Então, aqui, essa figura toda aqui, nós precisamos de reduzi-la a um ponto. Isso que será mais ou menos assim. Então, aqui é um sistema cartesiano, onde nós teremos aqui o Y e mais para cá teremos o X. Então, aquele corpo será nesse ponto. Então, aquela força vai incidir sobre o corpo. Essa aqui é a força F. E aqui nós teremos o ângulo. E para facilitar na resolução, vamos projetar para baixo essa força. E esse ângulo que era entre o vetor força e a horizontal, então aqui também vai acontecer uma coisa. Será entre a força e a horizontal. Aqui está o ângulo. Então, aqui terei uma componente para a direita e aqui uma componente para baixo. Está claro que essa força aqui atua para a direita e também atua para baixo. E fazendo essa projeção para baixo, facilmente conseguimos ver. Porque se você vai a projeção para cá, essa força iria apontar aqui para a esquerda, o que não faria sentido. Então, nesse caso, você tem que projetar para baixo. Agora sim, está correto. Agora, para esse corpo mover-se, a componente que define o seu movimento será a componente aqui em X. Portanto, esse corpo aqui irá mover-se para a direita. Então, vamos começar assim, dizer que a força resultante será a massa vezes a aceleração. Agora, para esse corpo mover-se, depende da componente em X. Então, vai ser aqui Fx é igual a m vezes A. O ângulo está aqui. Esse vetor está junto ao ângulo. Então, esse vetor aqui é adjacente. Se é adjacente, quer dizer aqui que vamos associá-lo com o cosseno. Então, será a força cosseno do ângulo. Eu expliquei isso quando falamos sobre vetores. Então, se não viu, é só recuar para poder perceber melhor como fazer, né, nesses casos. Então, aqui m vezes A. E para avançar aqui, F cosseno do ângulo sobre a massa. Então, força 30, cosseno do ângulo, cosseno de 30, cosseno de 60 graus é igual a 130, né, que vale 1 sobre 2 sobre 3 da massa. Então, que será 15 sobre 3, no final de tudo vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, 5 metros por segundo ao quadrado. Senhores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu explico de uma maneira corrida para poder
nesse caso, economizar o seu tempo e também os seus megas. E hoje, como estou feliz, né? Eu vou disponibilizar tanto para os meus alunos presenciais, ou meus alunos online, ou meus alunos mesmo do YouTube, né? Os meus seguidores, eu vou disponibilizar as duas fichas, ficha de teoria e ficha de exercício, para você poder aprofundar melhor essa matéria. E você quer saber a quanto? De borla. Mas eu vou dar esses conteúdos aqui de borla. Então, o que você precisa fazer é só mandar mensagem para mim no WhatsApp, né? Nesse número aqui, a pedir a ficha de teoria e também a ficha de prática. Eu vou te mandar essas duas fichas aqui, free mesmo, de borla. Então, eu aqui já vi aberto. Então, essa ficha de apontamento, em que tem aqui a definição de dinâmica, tem a primeira lei de Newton, tudo que eu mostrei lá na aula está aqui, aquelas figuras estão aqui. Aqui eu falo mais devagar sobre forças resultantes. Aqueles casos que eu resolvi já estão aqui, tudo bem escrito nesse PDF. Aquela pessoinha está aqui. E aqueles casos que nós resolvemos juntos estão aqui devidamente representados. Aqui todos eles. Então, essa ficha de teoria. E aqui tem a ficha de prática. Então, tem aqui todos esses casos aqui que você vai resolver para poder aumentar, nesse caso, as tuas competências, né? Nesse caso, a física. Então, é só você me dar sinal para eu poder te mandar esses conteúdos de borla. Então, gostou desse conteúdo? Inscreva-se nesse canal e também coloca um like. Tchau, tchau e até a próxima.